uma questão, uma seguidora falou comigo inbox, prefiro não se identificar, eu vou usar um nome fictício de Rosângela. Rosângela tem 63 anos, tem um passado histórico de câncer de mama e não pode fazer reposição hormonal. E ela disse que acha assim, o sexo tem trazido alguns desconfortos com ressecamento vaginal durante o coito. Ela disse que não consegue manter muito tempo a fase de penetração, porque se sente muito desconfortável, e me perguntou o que poderia ajudar ela sem ser a reposição hormonal, né? Existem várias coisas que a gente pode melhorar a lubrificação de uma forma natural, sem ser através da reposição hormonal, Rosângela. Uma das coisas é realmente praticar o pompoarismo, né? Porque quando a gente faz o contrai e solta, né? Aquelas técnicas também que você pode evoluir, porque pompoarismo, a ginástica aí, não é só o contrai e solta, né? O contrai e solta é só a fase inicial, né? Depois a gente tem que progredir. O que acontece? A gente deixando a musculatura mais forte, a gente também vai estimular as glândulas de Bartolini, que elas ficam no introito vaginal. E, inclusive, com a contração, você faz com que haja uma contração dessas glândulas de Bartolini e haja mais excreção aí, de forma natural, da lubrificação. E coisas simples, como na hora do banho, criar o hábito, independente se vai ter atividade sexual ou não, de passar o dedo no óleo de coco e introduzir mesmo no canal vaginal e na vulva toda vez que tomar banho. Isso aí nem precisa ser na menopausa, é só no período da menopausa. Todas as mulheres se beneficiam com isso, porque além de lubrificar, o óleo de coco, ele tem propriedades antifúngicas, né? Então previne também aí a candidíase vaginal. Existem também tratamentos mais específicos, como você fazer radiofrequência nas glândulas de Bartolini, aumentando essa produção, que aí você tem que procurar uma fisioterapeuta pélvica. Existem também alguns ginecologistas que fazem isso. Existe também laser com radiofrequência, que você faz intravaginal, como se fosse um ultrassom vaginal, que vai estimular o colágeno e também estimula a produção de lubrificação, além de você poder melhorar aí sua alimentação, né? Que existem alguns produtos de forma natural que vai melhorar essa lubrificação por melhorar a testosterona, né? Como gorduras boas, né? Algumas frutas também melhoram, principalmente assim, a banana, ela melhora a vasodilatação. No que melhora a vasodilatação, melhora também, consequentemente, essa lubrificação. E existe um produto natural, que eu tenho até um vídeo falando sobre ele, que é a maca peruana, né? A maca peruana é uma planta cultivada na Cordilheira dos Andes, que é usada no Peru há mais de 3.000 anos, e que ela pode ser usada aí como uma terapêutica natural aí. Você usa uma colher de sopa por dia. Se não gostar do sabor, porque ela tem um sabor bem característico, você pode usar também em cápsula. Hoje você encontra já ela em cápsula, você pode usar 2 cápsulas por dia, que a cápsula geralmente é de 500 miligramas e no máximo é 1 grama ao dia. E outra questão foi um seguidor que falou que é frustrado, porque já está com a mulher há 8 anos e ela nunca sentiu um orgasmo com ele. Diz que já conversou com a parceira, que ela diz que consegue ter orgasmo sozinha através da masturbação, mas não consegue ter orgasmo, porque muitos homens também, muitos casais, esperam só o orgasmo vaginal. Não é toda mulher que vai conseguir ter o orgasmo vaginal, gente. Só 16% das mulheres conseguem atingir o orgasmo só com a penetração. E saiu um trabalho recente no Brasil que fala que apenas 25% das mulheres chegam ao orgasmo de qualquer forma, aí não é só vaginal, em praticamente todas as relações. A pesquisa anterior falava em 65%. Poxa, 25% das mulheres apenas chegarem ao orgasmo em praticamente todas as relações sexuais. Se a gente pensar, é muito frustrante, né? Chega a ser injusto, né? Porque os homens, em todas as pesquisas, chegam, mais ou menos 90% dos homens chegam ao orgasmo em praticamente todas as relações sexuais. O que acontece, muitas vezes, é que o sexo fica muito preso nessa coisa pênis e vagina. O que eu sempre indico para os casais que têm dificuldade da mulher atingir o orgasmo é preparar o ambiente, né? Também fazer um sexo com mais tempo. Muitas vezes os casais com filhos, por exemplo, só tem aquele tempo corrido, com medo do menino acordar, da babá eletrônica que o menino vai chorar, o maior que vai bater na porta. E aí você acaba não relaxando, né?
ela é naturalmente mais detalhista, a gente tem um pensamento mais acelerado. O homem, ele consegue mais voltar o pensamento, né, direcionar para o sexo só. E a mulher, se ela não se concentrar, ela vai com a cabeça no mundo da lua. Então é importante, coloca uma música relaxante, vai com o tempo mais para curtir o prazer, tira também o foco desse orgasmo, né? Porque às vezes a gente fica tão ansioso, né, em atingir o orgasmo que não vem, e nem aproveita as outras sensações, né? Então, estimula todo o corpo da tua parceira, usa técnicas de sexo oral, estimulação oral, e no momento, deixa essa mulher excitada, né? Quando ela estiver bem excitada, deixa ela pedir. Quando ela pedir, você inicia uma penetração. E se você realmente quiser dar prazer, tentar que essa mulher atinja o orgasmo, você tem que ir com a penetração mais devagar. O homem, a penetração é o auge para ele. E ele, né, como está acostumado ao movimento de masturbação, geralmente o homem, ele gosta desse movimento de fricção, de vai e vem, que ele está acostumado de usar na masturbação. E a mulher, ela geralmente prefere, claro que isso aí é individual, eu estou falando de uma forma geral, da maioria, né? Ela prefere o movimento mais lento, porque a inervação da vagina vai estar no terço externo, nos primeiros ali, 3 ou 4 centímetros, né? Para a gente alcançar o ponto G, que eu já falei diversas vezes, mas para quem não sabe, o ponto G, ele fica na parede anterior, em cima, quando você é mulher deitada, ele fica na parede anterior, como se você quisesse tocar por dentro o clitóris, né? Então, vai ter algumas posições também que vão privilegiar essa estimulação do ponto G. E uma coisa, a mulher que tem dificuldade de atingir o orgasmo, ela tem que assumir o comando também. Ela não pode ficar sempre na posição, por exemplo, a posição de papai e mamãe, né, que a gente está mais acostumado, é o que a gente vê nas cenas do filme, é o que, de uma certa forma, a maioria dos casais estão na cabeça, quando pensa em sexo, pensa na posição de papai e mamãe. A posição de papai e mamãe pode, sim, estimular o ponto G, mas, para isso, a mulher tem que inclinar um pouquinho o quadril, ou levantar as pernas, coloca um travesseiro atrás da lombar, tem que ajudar também com a movimentação, com a massagem, né, com a contração do contrai e solta. Mas se essa mulher tem dificuldade de atingir o orgasmo só com o parceiro e consegue atingir o orgasmo sozinha, ela tem que ajudar, né? Durante a penetração, ela mesma pode sozinha estimular o clitóris ou conversar com o parceiro, o jeito que ela sente prazer, mostrar a ele, né, como ela consegue sentir prazer sozinha. Muitas vezes também você fazer uma técnica de sexo oral com a estimulação do ponto G associado, coloca 1 ou 2 dedinhos dentro da vagina, não precisa ser assim, direto no fundo, né, no introito vaginal. Coloca curvo, só metade do dedo aqui, tentando massagear essa parede anterior. Usa bastante lubrificante, porque torna essa relação mais prazerosa, e tenta estimular, e tenta fazer um sexo mais devagar, manter um tempo o pênis parado dentro da vagina. Muitas vezes o casal não tem liberdade. Quando está ficando gostoso, o homem muda a posição. E essa parceira, ela tem que se sentir à vontade, manda ela fazer o comando, ela por cima, porque aí ela tanto pode friccionar o clitóris, né, no quadril mesmo do parceiro e controlar essa penetração. Ela pode, com aquele movimento que dobra uma perna, deixa só a outra acocorada, ficar só em cima da glande do pênis, que aí você consegue estimular mais o ponto G. Deixa ela sob o comando, né? Se ela consegue atingir o orgasmo sozinha, ela ficando sob o comando da relação sexual, provavelmente ela vai conseguir atingir o orgasmo, a não ser que o parceiro tenha ejaculação precoce, né? Que eu sempre falo que a ejaculação precoce, na teoria da descrição, é quando o cara ejacula até após 1 minuto, né, de iniciada a penetração. Mas muitas vezes a mulher demora cerca de 15, 20 minutos para atingir o orgasmo, para ter uma excitação completa. Então, esse intervalo de 5 minutos, que está dentro do normal, às vezes não é suficiente. Se você não consegue manter aí uma penetração por mais de 10 minutos, então tenta dar um prazer, que essa mulher atinja o orgasmo, o primeiro orgasmo, antes de iniciar a penetração. Não existe outra coisa, outro caminho, senão o diálogo. Se ela já se autoconhece, porque ela consegue atingir o orgasmo sozinha, o que está faltando aí é uma parceria dela dizer, né, como gosta, como sabe, como ela sente prazer e te ajudar aí. Acho que o caminho é esse, acho que vai dar certo. Sobre a doença de Peyronie, né, que é
o encurvamento, né? É normal o homem apresentar algum ângulo de curvamento no pênis. Só que, às vezes, esse curvamento, essa curvatura é bem pronunciada e pode, inclusive, dificultar a penetração. E ele disse que tem um pênis grande, mas bem curvo, e aí ele só consegue usar a parte distal do pênis para penetração. E ainda assim, se forçar um pouquinho, é a penetração dolorosa, né? Que é a doença de Peyronie. Então, eu conversei ontem ao vivo, quem viu, com um urologista, Dr. Anderson Lopes, e aí o caso realmente, pela curvatura, ele fez um desenho e mostrou para a gente, e realmente o caso dele é cirúrgico, né? Você faz uma aplicatura do outro lado do pênis, às vezes, quando estica, precisa do lado que está a curvatura, colocar um enxerto de pele, para não ter uma retração e diminuir muito o tamanho do pênis. E ele pode, sim, voltar a uma vida sexual normal, né? Bem interessante. Muitos homens também não têm um conhecimento do seu corpo e não sabem o que tem. Existem também muitas patologias que são um pouco dolorosas para penetração masculina. E muitas vezes esse homem tem receio de procurar uma ajuda, gente. A vida sexual é uma parte muito importante da nossa vida mesmo, do nosso prazer. Então, a gente não deve se sentir envergonhado de falar. Tem sempre que realmente procurar. Tem tratamento, sim, Gabriel. A gente pode até medicações ou até exercícios que você pode fazer com fisioterapia pélvica. Mas se a curvatura realmente for acentuada, é um processo cirúrgico. Mas é um processo relativamente simples e que resolve. Provavelmente, quando existem essas angulações muito grandes no pênis, o paciente provavelmente sofreu uma fratura, um trauma. Às vezes não chega, porque a gente diz fratura, mas, na verdade, isso aqui é um rompimento, né, de uma túnica. A túnica albugínea, que envolve os corpos cavernosos, né? Essa túnica se rompe e ela causa uma fibrose, né? Quando não quando você não se submete ao processo cirúrgico para a correção, e essa fibrose é que faz essa curvatura. O tratamento, se a curvatura for grande, realmente é cirúrgico, né? Outro seguidor, né, falou comigo que ele não sabia o que tinha e tinha vergonha de procurar ajuda, que ele disse que quando ficava com o pênis ereto, não conseguia fazer o movimento, ficava doloroso, muito enrijecido. E aí, provavelmente, o que ele tem, a gente tem aquele frênulo, né, no prepúcio, na glande, quando o prepúcio desce, você tem um frênulozinho na parte posterior do pênis, que é uma região bem sensível. Às vezes o que acontece é esse frênulozinho, ele é curto, ele é encurtado, ou então o paciente tem uma fimose, né, que é quando você tem o prepúcio e na ponta do prepúcio você tem um estreitamento, né, e não consegue expor muito bem a glande, ou é uma exposição um pouco difícil. O que acontece? Quando o pênis está ereto, que vem uma vasodilatação e ele se enche de sangue, com edema, muitas vezes esse prepúcio desce e fica prendendo, né, a glande. Se o homem não forçar para voltar ao prepúcio, ele pode ter uma parofimose, que é uma constricção mesmo, fica preso. Aí pode ser isso também, né? Pode ser essas duas causas. Mas não tem que ter vergonha, não, veja. O profissional que já trabalha, o urologista, no caso dos homens, o ginecologista, já está acostumado, é isso. E o que ele tem, a função dele é justamente ajudar nesses casos, né? A gente não tem que ter vergonha de procurar ajuda, não. É impressionante como muitos homens não procuram ajuda, ainda tem esse tabu. É como se não pudesse falhar, né? Isso é da nossa construção sexual, né? Esse medo de falhar que muitos homens têm. Mas vamos em frente, né? E outra questão que sempre me perguntam, que é o campeão em relação a sexo anal. Minha gente, eu sempre falo de sexo anal. Sexo anal existe ainda muito tabu, mas pode ser muito prazeroso. Aí muitos homens me questionam, essa pergunta foi a clássica, como é que eu convenço minha esposa a ter sexo anal? Eu gosto e ela nunca topa. A gente só fez uma vez em 12 anos de casado. Mas, minha gente, isso aí tem que conversar. Tem que conversar, né, dialogar. E também, se ela não gosta, não está afim, você vai ter que encontrar outras formas de prazer. Porque é o que eu digo, entre quatro paredes, eu acho que tudo é permitido, desde que haja um consenso entre as duas pessoas, né?
Você também não vai fazer uma coisa que você não gosta, que te incomoda, até ou fisicamente ou psicologicamente, porque muita gente também tem bloqueio só para agradar o parceiro, né? Infelizmente. Olha, Gabriel está perguntando se a relação sexual depende também do afeto entre o casal. Veja, sexo e amor são duas coisas diferentes. Tem gente que consegue separar e tem gente que, pela criação, pela formação, não consegue separar, né? Você pode muito bem ter uma relação sexual prazerosa sem ter amor, né? Você pode ser carinhoso também, atencioso com a pessoa também sem ter amor, né? Isso aí ainda depende, vai depender também dos seus princípios, né? Isso aí é muito individual. Porque o sexo, na verdade, a resposta sexual, ela não depende só da parte física, ela depende também da parte psicológica. Então, vai depender de como você está encarando aquele momento, né? Se você tem uma. Eu sempre digo assim, que em relação a sexo, uma frase que eu uso é que eu acho que assim, você é livre para fazer o que quiser, mas você também tem que assumir as consequências. Vai depender de como você se sente em relação a isso. Me lembrou uma questão assim que sempre me perguntam essa relação, que se vale a pena, eu tenho tesão em outra mulher, eu tenho vontade de ver minha mulher com outro homem. É a mesma coisa. Isso aí vai depender da sua construção, né? Da sua parte psicológica. Se você está preparado para encarar, porque muitas vezes a gente pensa isso num primeiro momento, mas quando chega na hora H, não era bem aquilo que a gente pensava e rola assim esse sentimento assim confuso de posse, de ciúme. E muitas vezes, muitos casais, depois de ter feito uma homenagem, participar de um swing, alguma coisa, acabam não se sentindo confortável e isso acaba causando desconforto e um desgaste na relação, né? Já teve um seguidor que falou comigo que morria de vontade de fazer uma homenagem e depois que ele viu a esposa sendo penetrada por outro homem, ele disse que tomou conta dele o sentimento tão de inferioridade de tudo, porque o homem é tão ligado nesse negócio de tamanho do pênis, que ele disse que depois não se sentia à vontade e passou um tempo sem conseguir ter ereção com a parceira, porque só ficava pensando que ela estava desejando o outro, que era bem mais dotado, que achava que ela tinha gemido mais com o outro. Mas assim, a gente não é fisiologicamente monogâmico. Infelizmente, a gente não é, ou felizmente, né? Depende do seu ponto de vista. E assim, é normal quando a gente vai para uma relação sexual com uma novidade, com um parceiro novo, é diferente, principalmente o desejo, né? A excitação. Com um parceiro antigo, as pesquisas mostram que é mais fácil você atingir o orgasmo, porque ele conhece o jeito que você está acostumado, que você conhece o seu corpo e o mecanismo de fazer você atingir o orgasmo. E aí depois o homem fica enciumado, né? Tem gente que consegue separar sexo de amor, de envolvimento, outros não. Isso aí vai depender do seu psicológico. Às vezes não consigo ter relação com a minha esposa quando discutimos no meio. É normal esse negócio também de que o homem está sempre pronto. Não, o homem também vai depender da parte psicológica, da parte neurológica, da parte da circulação para ter a vasodilatação. A mesma coisa quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, quando a gente está frustrado. Tanto o homem como a mulher pode ter diminuição da libido e também, porque a ereção não depende só do mecanismo de vasodilatação, depende também do desejo, do pensamento, né, do estímulo, né? Do estímulo que começa na cabeça da gente. Isso aí é normal mesmo, né? Tem que resolver as questões, né? É isso que eu sempre falo aqui em diálogo. É muito importante a comunicação, né, entre o casal, o diálogo. Há uma convivência harmoniosa fora da cama, porque a gente leva, querendo ou não, a gente vai levar o nosso convívio. Não tem como um casal ter uma convivência fora da cama conturbada, um relacionamento onde tem agressão verbal, onde tem muito desconforto, onde um insulta o outro o tempo todo com aquela comunicação violenta e chegar na hora do sexo separar tudo. Aquilo ali vai estar tudo entrelaçado. Na verdade, uma coisa depende da outra, né? Por outro lado, um casal que se dá bem na cama, né? Um casal multiorgástico, como eu digo, isso também vai refletir positivamente em outros aspectos. Ele acaba sendo um casal mais harmonioso nos outros aspectos, na comunicação, no companheirismo, né? Fiquei rouca. Alguém mais? Alguma pergunta? Ah, chegou uma pergunta aqui, eu que não vi.
foi em relação à largura do pênis, né? Ela colocou com um pênis mais grosso, eu não entendi. Se quiser falar mais aí, dar mais dicas aí, mais detalhes dessa pergunta, mas eu acho que a questão foi saber, assim, se tem alguma diferença de estímulo, né, na largura do pênis. Tem, né? Porque um pênis mais grosso, ele consegue atingir mais facilmente, né? O ponto G, aquela inervação na parte mais externa da vagina. Mas isso aí não se preocupe com a grossura do pênis, não, porque muito mais importante é o movimento, a posição, a direção, porque senão a mulher não teria orgasmo só com a penetração de um dedo ou dois dedos, estimulando o ponto G, e às vezes é muito mais satisfatório do que uma penetração com o pênis. Vocês também têm que tirar esse preconceito, né? Não é que, minha gente, ó, o homem, o pênis, a penetração, pênis-vagina nunca vai ser substituída, porque aquilo ali é o calor, é a troca, né? Essa troca de carinho, é todo o aconchego de tudo, né? É todo o envolvimento de todo o corpo. Eu acho que nada substitui a penetração. Mas em relação a atingir o orgasmo, realmente tem outras formas que pode ser compensada. Né? Um casal, um homem que não tem ereção, pode muito bem satisfazer sua parceira na cama, né? Existe muito essa questão, esse tabu, essa cobrança de que o homem tem que ter o pênis grande, grosso. Isso garanta a você que não é o mais importante. Viu? Muitos homens têm um pênis mais fino, menores, e conseguem dar muito mais prazer à parceira. Né? Bora tentar aí tirar um pouquinho isso de foco. Né? Tem tanta coisa aí que a gente pode estimular. Existe muita forma de estimular e compensar isso, né? Com o sexo oral, com a estimulação do ponto G. Também, se você tem um pênis menor, existem algumas posições que vão ajudar isso, né? Como essas posições tipo papai e mamãe, só que bota a mulher com o pé aqui, ó, no ombro, né? Ou então, algumas posições que seja a mulher deitada na mesa, né? E o homem venha por cima, que ela consiga dobrar as pernas, dobrar o quadril, né, as pernas, aí a penetração vai ser mais profunda. Sempre tem alguma técnica que possa melhorar essa penetração. Né? Muitas mulheres, gente, não tem prazer na cama. Será que essa mulher vai estimulada e feliz para a cama? Você tem que conversar com sua parceira, né? É importante isso. O homem saber que a maioria das mulheres não atinge o orgasmo só com a penetração e melhorar essa estimulação. Sim, me lembrei de outra pergunta que foi feita em box. Um seguidor com 37 anos, 8 anos de casado, e disse que está tendo muito problema com a esposa, problemas até assim, de baixa de libido dele, assim, dificuldade até de ter mais ereção. Ele disse que conseguia ter mais ereções, assim, e tinha um sexo com mais preliminares, com mais criatividade, mas que a esposa mudou de religião, eles eram evangélicos, e ela agora é testemunha de Jeová. E disse que ela mudou totalmente na cama, disse que realmente ela só quer fazer o sexo assim, mais básico, aquela coisa bem fria do papai e mamãe, aquela coisa clássica, e que não demonstra mais tanto interesse. Ele disse que isso tem deixado ele muito frustrado. E aí eu conversei com ele, assim, que realmente é uma questão muito delicada, porque eu sempre digo, cada pessoa tem que ter sua individualidade. Quando a gente casa com a pessoa, aquela pessoa, a gente, na verdade, né, se ele é casado há 8 anos, a pessoa que ele é casado agora, com certeza não é a mesma que ele conheceu ou que começou a se relacionar, não sei, tem 8 anos de casado, quanto tempo se relacionou antes? Há 8, 10 anos atrás, vamos dizer assim. As pessoas mudam. E a gente tem direito, nós somos pessoas independentes, é o que eu sempre digo, a gente tem a nossa vida e a gente tem a vida em comum. E não tem outra coisa a não ser o diálogo, né? Você dizer realmente o que está incomodando, né? E aquela parceira, ela vai escolher se é mais importante para ela seguir ao pé da letra a religião, se ela pode abrir mais aí a mente e se sentir confortável, né? Porque muitas vezes a pessoa na religião tem aquela regra, né, que tem que seguir e não se sente à vontade, acha que tudo que fugir daquilo, fugir do básico, vai ser pecado. Então a pessoa tem que chegar a um consenso. Não existe outra forma, né, de conversar. Agora eu acho que você tem que abrir o coração e ser justo, dizer o que está realmente desconfortável para você, né? E aí vai caber a ela escolher se ela realmente quer continuar com esse casamento, melhorando a relação, ou se ela quer realmente seguir
os preceitos aí dessa religião, porque às vezes fica realmente incompatível. Se um quer uma coisa e outro quer outra, ou vão juntos fazer uma terapia, tentar chegar pelo menos a um consenso, né? Um meio termo, nem 8, nem 80, alguma coisa aí que esse casal consiga harmonizar esse momento da relação, porque do jeito que está realmente fica complicado. Eu entendo os dois, né? Fica até difícil da gente tomar assim de dar razão a um ou ao outro, que realmente é uma questão bem delicada. Vamos se soltar aí no sexo. O sexo envolve tudo e traz muitos benefícios, minha gente. Uma mulher que sente orgasmo, ela se sente poderosa, não é verdade? Eu fiquei muito frustrada com essa pesquisa que só 25% das mulheres brasileiras atingem orgasmo em praticamente todas as relações. Me deixou realmente triste e pensativa e com vontade de ajudar ainda mais vocês. Por isso aí, aperta sempre aí no aviãozinho e manda para as amigas que você acha que não tem uma liberdade na cama, uma liberdade sexual. E muitas vezes você pode também, né, aprender, você precisa aprender a atingir o orgasmo sozinha para ensinar a um parceiro, não é isso? Realmente, nossa, né, Cláudia, é muito pouco. Eu fiquei frustrada, fiquei pensando realmente como é decepcionante. Chega a ser injusto, né? Vamos trabalhar para melhorar. Esse mulherinho precisa gozar. Vamos em frente. Um bom dia, gente. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a todo mundo que esteve presente. Um beijo, beijo.